Oiê! Será que Deus está se agradando da minha rotina? Bora bater um papo sobre isso? Bom, enquanto eu vou fazendo aqui o meu lanchinho da tarde, a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Porque falando em rotina, eu tenho compartilhado um pouco da minha rotina com os meus filhos, com o meu marido, com a casa, com a empresa, com o voluntariado da igreja. E uma das perguntas que eu mais recebo é: Michele, como você dá conta disso? Como você consegue equilibrar todos os pratinhos? Sabe, teve lá no início do canal, acho que ano passado, eu compartilhei um vídeo sobre isso, né? Como eu dou conta de tudo. E eu falei um pouco sobre essa questão de prioridade, dessa questão de como organizar a nossa vida, o nosso dia a dia, sobre nós realmente entendermos que estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer naquela estação de vida. Mas hoje eu quero ser um pouco mais prática. Hoje eu quero trazer um pouquinho de como eu vivo a minha vida e talvez isso pode fazer sentido para você. Talvez você pode pegar algo que eu vou falar hoje e você vai falar: vou colocar isso em prática para ver se dá certo. É claro que a minha realidade é diferente da sua, mas eu tenho certeza que você pode conseguir tirar alguma dica valiosa, porque o que eu faço hoje, o que eu aplico hoje na minha vida, eu também aprendi com outras mulheres. Bom, vamos lá. Enquanto eu vou fazendo meu lanchinho aqui, tá bom? Para vocês terem uma ideia, esse vídeo está sendo gravado enquanto o meu menor, meu pequeno, faz a sua sonequinha da tarde e o meu mais velho está na escola. Então, parte da minha rotina e da minha organização também é isso, conseguir otimizar o tempo. Então, vamos lá. Se você não sabe exatamente tudo que eu faço, eu sou mãe, sou dona de casa, sou esposa, sou empresária também, sou fotógrafa, sou voluntária na igreja, sou líder da comunicação da minha igreja, né, do meu time. E assim, sou amiga, sou filha, sou nora, sou várias coisas, né? E todos nós somos várias coisas. Então, durante o meu dia, eu exerço diferentes papéis. Então, eu primeiro preciso entender qual que é a minha prioridade do dia, aquilo que realmente faz sentido para mim. E eu sempre vou bater nessa tecla e sempre que eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar sobre isso, que a nossa preeminência, a coisa mais importante do nosso dia precisa ser o tempo com Deus. Então, se você já não coloca isso como a sua prioridade, o top 1, você já começou errado. Então, assim, eu tô dizendo aqui que precisa ser a primeira coisa que você vai fazer no seu dia? Não necessariamente, vai ser ótimo se você consegue. Eu hoje, com a minha realidade, não consigo. A primeira coisa do meu dia é levantar, arrumar meus filhos, um vai para a escola de manhã. Então eu já começo naquele flow de arrumar a criança, de levar para a escola, dou café da manhã e então depois eu tenho o meu tempo com Deus. Então hoje a primeira coisa do meu dia não é ter um tempo com Deus, mas se para você funciona na sua realidade, ótimo. Mas você precisa priorizar, saber que em determinado momento do seu dia, nada mais vai te tirar o foco. Aquilo é o que você vai fazer, é aquilo que você anseia, é aquilo que você espera no seu dia. Pode ser no intervalo do almoço, pode ser no intervalo da faculdade, pode ser entre uma reunião e outra, não importa, mas você separa aquele tempo e aquele tempo nada nem ninguém te rouba. Então, uma dica valiosa para manter a rotina e a sua mente no lugar certo, o seu coração alinhado, é ter o Senhor como prioridade. A segunda coisa é, uma agenda muito cheia não significa que você está sendo muito produtivo. Então, tem momentos que talvez você vai olhar para sua agenda e vai falar: caramba, ela tá cheia, eu tenho compromisso de hora em hora, todo dia, toda semana. Mas isso significa que você está sendo produtivo? Porque muitas vezes uma agenda lotada não significa nada. Talvez uma agenda lotada está te roubando tempo de descansar, de pensar e apenas colocar em ordem os seus pensamentos. Porque isso é muito importante também, nós termos tempo para pensar. Hoje a gente passa muito tempo scrollando o feed, olhando redes sociais e às vezes a gente acaba se perdendo
e não tendo tempo apenas pra gente pensar, ouvir os nossos pensamentos. Uma coisa que eu gosto de fazer é quando eu tô fazendo algo prático, manual na minha casa, lavando uma louça, varrendo, passando aspirador, algo do tipo, limpando um banheiro, eu prefiro às vezes não ouvir nada, não ouvir música, não colocar um podcast, nada. Eu priorizo aquele momento de silêncio para ouvir os meus pensamentos e até mesmo organizar a minha vida, organizar a minha logística do dia a dia. Se você tem filhos e você está assistindo esse vídeo, você sabe e você deve priorizar momentos de silêncio. Com crianças em casa é muito mais desafiador, mas por isso que eu aproveito os momentos que eu consigo para justamente ficar em silêncio. Porque se a gente começa só a consumir coisas e colocar coisas na nossa vida, na nossa mente, a gente acaba não tendo tempo para pensar e olhar para a nossa vida, olhar para a nossa agenda de forma prática e tentar resolver aquilo. Então, faça isso também. Sabe, uma coisa que eu sou realmente boa, aquelas aí, modesta, mas eu sou realmente muito boa em organizar logística. E eu acho que a maturidade dos anos também, hoje eu tenho quase 31 anos, vai me fazendo entender aquilo que eu quero dizer sim e aquilo que eu quero dizer não. Sabe, eu tô numa estação de vida onde eu tenho um foco, aonde eu sei aonde eu quero chegar, aonde eu sei aquilo que eu tô construindo e aquilo que eu quero construir. Então a minha agenda, ela precisa estar de acordo com isso. Sabe, as pessoas hoje que eu gasto tempo, que eu tomo um café, são pessoas que estão construindo na minha vida, mas que eu também, de forma intencional, quero construir na vida delas. Então, o que eu quero dizer com isso é, olhe para a sua agenda, olhe para tudo que você está fazendo e veja se isso faz sentido com aquilo que você quer construir para agora, mas também a longo prazo. Não adianta de nada nós estarmos, se você é de pessoas, né? Eu sou de pessoas, estar rodeada de pessoas o tempo todo, mas não estar construindo algo. Ou talvez você quer construir na vida de pessoas, mas você só trabalha, você não tem tempo com pessoas. Não faz sentido. Você me entende? Então, de forma prática, as pessoas me perguntam, né? Michele, como você equilibra tantos pratinhos? Entendendo para que o Senhor me chamou nesse momento e sabendo aquilo que eu quero construir. E aí, de forma agenda, falando de agenda mesmo, como que eu construo isso? Eu tiro tempo com Deus, eu tiro tempo com os meus filhos, eu tiro tempo com o marido, eu tiro tempo para o trabalho e eu tiro tempo para mim mesma, para fazer algo por mim. E assim, tô falando que a minha agenda é perfeita e que eu não me canso e que eu consigo orquestrar isso tudo de maneira linda e poética? É claro que não. Isso não existe. Esquece. Se você tá procurando uma agenda perfeita, um ritmo de vida perfeito, esquece. Isso não existe. E isso acaba, talvez em algum momento, a gente se frustra porque a gente vê isso nas redes sociais. A gente vê uma pessoa mostrando ali a agenda, tudo fluindo muito bem, e não é verdade. Nos bastidores, aqui do lado de cá, criança cai, criança se machuca, na hora que tu tinha uma reunião, cancela a reunião, remarca a reunião, um cliente deu para trás, você precisa reorganizar tudo, mas já não tem mais espaço na sua agenda, mas você precisa fazer aquela reunião, então você deixa a criança um pouco mais, sei lá, assistindo um filme no dia que nem é para assistir filme. Então, assim, a flexibilidade é algo que nós precisamos desenvolver, principalmente se você é mãe. Você vai me entender o que eu tô falando agora. Não tem como nós organizarmos a nossa rotina sem entender que nós vamos precisar ser flexíveis. E olha, eu tô para te dizer que na maior parte do tempo, porque coisas saem do nosso controle. Nós não controlamos absolutamente nada. Nós não controlamos o humor que os nossos filhos acordam, nem o nosso humor a gente controla muito bem. A gente não controla as circunstâncias ao nosso redor. Mas lembra que eu falei que a preeminência, a prioridade no nosso dia precisa ser um tempo com o Senhor? É isso que alinha o nosso coração para a gente viver uma rotina equilibrada, para a gente viver o nosso dia sabendo orquestrar aquilo que faz sentido.
entende? Quando a gente não coloca em jogo o nosso tempo com Deus, as outras coisas, elas fluem e de forma sobrenatural. Não é natural, é de forma sobrenatural. Então, hoje eu queria te mostrar que não existe rotina perfeita, não existe dar conta de tudo o tempo todo, mas aquilo que o Senhor me trouxe para essa estação, eu preciso sim dar conta. Se a gente não está dando conta e a gente está vivendo, correndo, frustrado, cansado, tem alguma coisa errada. A gente está fazendo alguma coisa que Deus não nos pediu para fazer. Mas quando a gente coloca as coisas no seu devido lugar, a gente pode sim cansar fisicamente, a gente pode sim se cansar emocionalmente, mas isso não tem que ser a longo prazo. Isso é, ok, o dia hoje foi puxado, mas amanhã eu acordo renovada. Amanhã eu acordo bem e sabendo, ok, vamos viver esse dia com aquilo que o Senhor preparou para nós. Eu tenho a minha agenda, eu tenho aqui espaço para também ter que flexibilizar alguma coisa. Então, se você é mãe, a minha dica também é: não ocupe todos os turnos do seu dia. Por quê? Porque pode acontecer imprevistos e você vai precisar remanejar as coisas. Então eu tenho períodos do meu dia, eu tenho turnos do meu dia, aonde eu trabalho e eu foco no trabalho, mas eu também deixo ali eu vou lavar roupa e vou lavar louça aqui, nesse momento. Isso é uma super prioridade? Não, não é. Eu consigo fazer isso em outro momento. Mas se acontece algo naquele dia, eu consigo remanejar as coisas. Claro que eu estou falando de um lugar onde eu tenho um certo tipo de privilégio, eu reconheço isso, porque eu trabalho de casa, né? Eu tenho essa flexibilidade. Um filho meu vai na escola de manhã e o outro vai à tarde. Então, assim, tem toda essa logística para organizar também. Mas eu trabalho de casa, né? Então, assim, eu sei que eu consigo remanejar as coisas. Se você não trabalha em casa, o que eu posso te falar é: aproveite ao máximo e sem culpa o tempo que você está no trabalho. Aproveite esse tempo para focar e ser muito produtiva. E o tempo que você está em casa, cuidando da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, enfim, esteja 100% presente. Larga o celular e esteja 100% presente. Separa esses momentos. É assim que a gente consegue equilibrar os pratos. Não adianta você estar com o seu filho lendo um livro, mas também aqui no WhatsApp do lado respondendo uma mensagem de trabalho. Não adianta você estar no trabalho pensando: eu tô me sentindo culpada porque eu tô no trabalho e eu deveria estar com meu filho. Meu Deus, relaxa, sabe? Não vive sentindo culpa a todo momento. Você tá no trabalho, sente culpa. Você tá em casa, sente culpa porque gostaria de estar no trabalho. Então, assim, se você hoje trabalha e precisa trabalhar e gosta de trabalhar, seja lá qual for o motivo por que você trabalha, esteja 100% no trabalho quando você está no período de trabalho. Se você está em casa com seu filho, esteja 100% em casa com seu filho. Então, se force a ter esses momentos. E isso vai encaixando a sua rotina. E isso vai fluindo as coisas de forma natural. Você precisa ter um tempo para você precisa ter um tempo de autocuidado. E aí cada mulher sabe o que é o seu autocuidado. Para mim, é ficar em silêncio. Ficar 1 hora que seja em silêncio. Às vezes eu saio para tomar um café comigo mesma. Ou eu vou pra praia e aí eu vou andar sozinha. Eu gosto muito de natureza. Então, assim, para uma mulher vai ser ir no salão de beleza, para outra mulher vai ser receber uma massagem, para outra mulher vai ser sair com amigas. Não sei, aí cada uma sabe. Coloque isso na sua agenda também. E lembrando, não tem um dia que você vai conseguir contemplar tudo isso no mesmo dia. Esquece, isso é balela. Quem fala que faz isso tá mentindo ou tem muito dinheiro para ter vários auxiliares. Então, assim, em um dia você vai talvez priorizar o trabalho e você vai dormir mais tarde, você vai deixar a casa um pouco bagunçada, o seu filho vai ter comido mais porcaria naquele dia, porque você precisava daquele período para priorizar o trabalho. Você sabe que se hoje o seu filho não teve uma alimentação 100% boa, como você gosta, amanhã a sua prioridade vai ser essa. Então, amanhã você vai se dedicar mais a criar uma alimentação feita na hora, uma alimentação mais saudável, com mais variedades.
Se naquele dia você precisou e ficou o dia inteiro com seu filho porque ele estava exigindo mais de você, você sabe que no outro dia você vai precisar de repente de uma ajuda para cuidar do seu filho, ou você vai falar: filho, hoje a mamãe não pode, hoje eu não vou conseguir brincar, hoje eu não vou conseguir ler a história, hoje eu não vou conseguir te levar no parquinho porque a mamãe precisa focar no trabalho. Então assim, minha amiga, não existe rotina perfeita. Mas existe nós estarmos orquestrando tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, essa história de dar conta de tudo o tempo inteiro é mentira. Mas também não dar conta de nada o tempo todo também não é o que o Senhor nos pede. Também não é o que o Senhor nos chamou a fazer. Então nós precisamos olhar para a nossa vida, olhar para aquilo que nós temos hoje e entender de fato que nós estamos fazendo tudo aquilo que o Senhor nos pediu para fazer nesse momento, nessa estação, e entregar o nosso melhor, e olhar e se autoexaminar. Eu estou sendo preguiçosa em algum momento do meu dia? Eu estou sendo indisciplinada em algum momento do meu dia? Eu tô sendo egoísta em algum momento do meu dia? Sabe, fazer parte de criar uma rotina, de equilibrar os pratinhos, é olhar para os nossos próprios pecados, é olhar para nós mesmos. Será que eu tô sendo egoísta? Será que eu não tô gastando tempo demais olhando o feed do meu celular enquanto eu poderia estar fazendo algo de fato produtivo? Então, eu quero que você tire de ideia que exista uma pessoa que consegue fazer tudo todos os dias. Não. Isso não existe. Mas eu também quero te encorajar a olhar para a sua vida, olhar para todas as coisas que Deus te deu nesse momento e pensar: ok, eu vou dar o meu melhor nisso, eu vou me gastar nisso aqui, eu vou gastar a minha força física, eu vou gastar as minhas emoções nisso, eu vou ser intencional quando eu tiver que ser intencional em todas as áreas da minha vida. Porque aí nós conseguimos orquestrar isso de forma leve, não cansados, sabe? Mas de forma com leveza, poder olhar para o nosso dia e falar: caramba, eu fui mãe, eu fui empresária, eu trabalhei, eu fotografei, eu fui voluntária, eu fui amiga, eu respondi meu WhatsApp e eu fiz tudo isso com excelência para a glória de Deus. Sabe, essa coisa de ficar com o WhatsApp cheio que eu não dou conta, que ai meu Deus, a minha agenda. Gente, quer ver me deixar irritada? Essa é a palavra. Irritada é a pessoa que tem lá 100 e poucas mensagens no WhatsApp. Ai, porque eu não tenho tempo. Gente, sabe? Tipo assim, sério mesmo que tu não tem tempo? Ou tu só tá sendo indisciplinado? Não sei qual é a palavra aí. Ou tu só tá ignorando as pessoas? De verdade mesmo que tu não tem tempo para responder, ou tu tá priorizando ficar olhando Reels até sei lá que horas da noite, ao invés de responder alguém que talvez esteja precisando da tua ajuda? Não sei, daí você vai ter que responder isso. Sabe? Então, olhe para sua agenda, olhe para sua rotina, olhe para todos os pratinhos que você precisa equilibrar e faça isso com excelência. Faça isso de uma forma que glorifique o nome do Senhor. E é isso, vídeo longo, mas eu acho que necessário. Talvez eu venha um próximo vídeo com dicas práticas de fato de calendário, de turnos. Comentem aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo, dando dicas reais, assim, mais práticas do dia a dia. Vou comer agora a minha bananinha com... como é o nome disso? Pasta de amendoim, 0 açúcar. Meu marido que achou isso aqui, gostei bastante. E vou comer meu lanchinho agora, que já já o pequeno acorda e eu vou seguir trabalhando. Lembra, eu estou otimizando o tempo. Comenta aqui se você gostou desse vídeo, já compartilha com uma amiga que é mãe, uma amiga que não é mãe, mas que sempre se pergunta como equilibrar pratinhos. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!